Então, pessoal, a gente já viu a temperatura e a gente já viu o pulso. Agora a gente precisa aprender outro sinal vital, que esse sinal vital que a gente vai ver agora é a respiração. A respiração é bem tranquila, nada mais é que o movimento respiratório que o nosso pulmão faz na hora da troca gasosa de trocar gás carbônico por oxigênio ou oxigênio por gás carbônico. E ele faz um movimento, ele faz uma expansão da caixa torácica. Esse movimento ele pode ser torácico, que você vê o peito do paciente subindo e descendo, ou pode ser diafragmal, que você vê a lateral do paciente expandindo. Sendo que o mais correto é se a gente respirasse diafragmal ou diafragmática, utilizando nossa musculatura diafragma. Só que pouquíssimas pessoas, menos de 5% da população, tem a respiração correta. A maior parte respira com a caixa torácica. Por isso que a gente cansa bastante quando a gente está cantando, falando. Toda hora a gente tem que parar, puxar o fôlego e continuar. Aí você observa aqueles cantores de ópera que conseguem cantar sem respirar. Aí depois de quase um minuto ele dá uma respirada. E a gente não. A gente fica 5 a 10 segundos, respira. 5 a 10 segundos cantando, respira. Eles têm um preparo maior e eles respiram de uma forma mais correta. Mas vamos voltar para a nossa aula e vamos falar sobre a respiração. A respiração é o único sinal vital que a gente não vai falar para o paciente que a gente vai aferir esse sinal vital. Você vai falar que você vai ver a temperatura, o pulso ou a saturação, se for o caso, a pressão arterial, mas a respiração você não conta para o paciente que você está aferindo. Por que você faz isso? Porque todas as vezes que você vai aferir a respiração de alguém, a respiração é um movimento voluntário do nosso corpo. Ou seja, você consegue controlar esse movimento. Se você falar para a pessoa que você vai aferir a respiração dela, ela pode parar de respirar, ela pode dar pausas maiores, ela pode acelerar a respiração, ela pode fazer um monte de coisas. Você controla o seu movimento respiratório. Você consegue ficar bastante tempo sem respirar. Então a gente não avisa. E como que a gente faz para aferir essa respiração? Você vai ter que aferir ela junto com o pulso. No pulso você não vai estar lá segurando o bracinho do paciente para poder aferir o pulso dele. Você vai simplesmente virar para o seu paciente e falar: olha, fulano, eu vou aferir seu pulso agora. Assim que eu terminar eu te aviso, ok? Ok. Aí você vai estar olhando o relógio, você foi lá, ou você ficou um minuto inteiro, ou você fragmentou fez só 20 segundos e multiplicou por 3. Você vai escolher a melhor forma que ficar para você. Aí você terminou de aferir o pulso, você não larga o braço do paciente. Você começa a olhar o peito dele. Você vai olhando o peito dele e olha o relógio. É a mesma forma de contar o pulso. Você vai esperar o relógio zerar e vai começar a contar quantos movimentos respiratórios ele faz por minuto. Deu um minuto, você vai e fala para o paciente que você acabou de verificar o pulso. Aí você vai lá e anota a respiração também do paciente junto com o pulso. É a mesma forma. Ah, professor, eu posso dividir então em 3 partes e só contar durante 20 segundos? Sim, você pode. É só o resultado que der, você multiplicar por 3. Por exemplo, em 20 segundos ele respirou 5 vezes. 5 vezes 3, 15. 15 movimentos respiratórios por minuto. Ah, é só isso? É só isso. Bem tranquilo, né? A aferição da respiração e do pulso. E são os dois que têm que ser feitos juntos. Agora, quando você for anotar lá, você vai ter que colocar. Deu 16, você contou 16 movimentos respiratórios, então vai colocar 16 M, R, P, M. MRPM e o pulso MPR. A única coisa que vai mudar é que vai aumentar um R, movimento respiratório por minuto. E o pulso é movimentos por minuto. Só mudou um R depois do movimento. Movimento respiratório e o outro é só movimento. É bem simples. Aí você vai colocar lá 16 MRPM, movimento respiratório por minuto. Tranquilo? Bem simplesinho, não tem muito segredo não. Então a gente vai começar a falar agora aqui da saturação. Já que a gente falou da respiração, a gente tem que falar da saturação. Quando o paciente está respirando ali,
eu esqueci de falar para vocês o valor normal varia de 15 a 25, entre 15 a 25 você considera ainda o valor normal, e quando passa de 25 para cima, o paciente está com taquipneia, olha uma palavrinha nova para vocês, taquipneia respirando muito rápido, bradipneia respirando pouco, brad pouco, taque muito, ok? Para você memorizar isso de taque muito, brad pouco, para não trocar a ordem, o B do brad não vem antes do T do taque no alfabeto? Se vem antes, quem vem antes no número? Um número menor ou um número maior? Quando você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 1000. O 1 não vem antes do 1000? Então, o valor mais baixo é a primeira letra que vem do alfabeto. A primeira letra é o B, do brad, do taque. O B é um número menor, então é um valor menor. O taque é uma letra depois do B no alfabeto, então é um número maior que vai vir depois dos números menores do brad. Mas eu explicarei melhor isso lá na aula presencial, para vocês entenderem melhor com exemplos, coisas práticas que a gente vai estar fazendo, e lá eu vou poder levar alguns outros recursos visuais e que vocês vão estar fazendo para facilitar a vida de vocês. A compreensão, não se preocupem com isso. Por enquanto aqui é só para me dar uma leve pincelada e vocês não chegar tão cru lá na aula prática, ok? E eu espero que vocês leiam também o material que vocês estão recebendo, tanto da apostila quanto os materiais que eu estou mandando para vocês em PDF. Então vamos continuar aqui. Então o paciente está com essa respiração muito alta, muito ofegante e ele está com dificuldade respiratória. A saturação nada mais é que um aparelho que pode ser portátil, que você coloca igual um pregadorzinho no dedo do paciente. Nessa pandemia ele ficou bem famoso, onde você consegue ver se a pessoa está respirando uma quantidade de oxigênio suficiente, que essa é a função do saturímetro, ver essa quantidade de oxigênio circulante no nosso corpo. Essa quantidade tem que ficar acima de 90%. Numa pessoa normal, geralmente saudável, ela fica em torno de 94 a 100. Abaixou nisso, a pessoa normal já está tendo algumas disfunções respiratórias, mas para um paciente acamado, geralmente é aceitável de 90 acima. Abaixou de 90 já é algum problema. Esse aparelhinho é colocado no dedo, só no momento de ver a saturação. Pacientes acamados que usam algum tipo de aparelho respiratório para ajudar a respirar, desde que seja só oxigênio, eles precisam utilizar continuamente esse aparelho no dedo e você precisa ficar observando esse aparelho para saber se esse paciente está ou não bem. Depois a gente vai aprender mais para frente sobre traqueostomia, que é aquele orifício que a pessoa respira pelo pescoço, e algumas complicações que pode acontecer na traqueostomia. E essas complicações podem ser observadas antes de uma gravidade maior através do saturímetro, através da saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio nada mais é que a visualização num aparelho chamado saturímetro da concentração, da quantidade de oxigênio que o nosso organismo está circulando dentro do nosso organismo através da nossa respiração. Ou seja, a gente respira oxigênio e é quanto de oxigênio está entrando para os nossos sistemas, para os nossos órgãos, através das nossas artérias, que vai estar levando para todos os órgãos, ok? Então, essa saturação a gente já viu os valores e já falamos mais ou menos como que ela funciona. Quais os cuidados que a gente tem que ter com a saturação? Na verdade, com a saturação, além de observar se está acima de 90, eu preciso de hora em hora trocar o dedo do paciente. É como se fosse um pregador que está lá segurando o dedo do paciente. Se ficar muito tempo, ele vai apertar tanto o dedo do paciente que pode começar a dar ferida. Dependendo se ficar ali ainda mais tempo, a ferida é tão profunda que o paciente pode precisar amputar, ou seja, retirar o dedo. Então sempre fique de hora em hora trocando o dedo do paciente. Nós temos 10 dedos que você pode colocar em cada um desses dedos. E uma dica que eu dou para você, quando o paciente está saturando muito mal e a temperatura dele está muito baixa, ele está hipotérmico, aí está começando a ficar com os lábios roxos, nariz roxo, a ponta dos dedos roxo, a mão muito fria, não quer pegar de jeito nenhum, você pega o saturímetro e coloca na orelha do paciente, nessa parte de cima aqui, ó. Meu dedo é o saturímetro, eu vou colocar aqui na orelha.
Aqui é um local que tem mais calor do nosso corpo, que o saturímetro consegue pegar ali melhor do que no dedo. Porém, é indicado só em último caso, caso que aperta demais, dá muito incômodo ao paciente. Então, experimentem sempre a orelha em último caso. E sempre se preocupe em trocar de orelha também de hora em hora. E se o seu paciente ele for ficar dormido de lado, você colocar ele de lado, nunca coloque ele do lado que o paciente está deitado por cima. Imagina você deitar em cima de alguma coisa dura. É bem desconfortável, além de provocar feridas na sua cabeça. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer aferir a saturação do paciente. Tranquilo? Então, agora até aqui a gente já viu a temperatura, o pulso, a respiração e a saturação. E já vimos para que eles são utilizados, as medidas, os valores que eles são normais e aceitáveis em cada um deles e as possíveis alterações que tem, o que a gente tem que fazer com cada um deles. A saturação do paciente, se tiver alguma intercorrência, baixa, a gente vai ver com relação à aspiração do paciente, caso for o caso, e caso seja permitido para nós cuidadores aspirar, às vezes não é, às vezes o familiar aspira, às vezes tem técnico de enfermagem ou algum profissional da área de enfermagem ou da fisioterapia que vai aspirar esse paciente. Se tiver oxigênio no paciente, a gente vai aprender a mexer na bala de oxigênio também, a gente vai aumentar um pouquinho a oxigenação desse paciente e ele melhora essa saturação. Vamos posicionar o paciente de uma melhor posição. Geralmente a gente vai observar se essa melhor posição é de tórax para cima, decúbito dorsal, ou se na lateral. Eu prefiro o decúbito dorsal suspendendo a cabeceira para o paciente ficar mais alto, quanto mais sentado possível. Às vezes ele melhora. Então essa foi a nossa aula. Espere o nosso próximo vídeo que a gente vai começar a falar da nossa tão querida pressão arterial.